Esporte já está no ar pela TV Aparecida até às 2 horas da tarde. E hoje vamos falar da seleção brasileira, dois empates e uma derrota. Tem também Fórmula 1. Vamos também falar do Adriano, parece que ele vai voltar a jogar dessa vez pelo Palmeiras. E para começar o nosso programa desta terça-feira, vamos rodar a nossa Máquina do Tempo. Máquina do Tempo. No dia 26 de março de 1924, foi fundado o Clube Atlético Paranaense. Conhecido como Furacão, foi o campeão brasileiro de 2001 e vice-campeão da Copa Libertadores da América de 2005, além de possuir uma seletiva da Taça Libertadores da América de 1999 e 22 campeonatos estaduais. Máquina do Tempo. Bom, parabéns para o Atlético Paranaense, né, que foi o primeiro clube paranaense a disputar um campeonato nacional e também a Libertadores. Boa tarde para você, André, tudo bem? Boa tarde, Luciano, um abraço para você, um abraço a você ligado no Mais Esportes, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. O Atlético Paranaense, o Furacão, né, clube tradicional no futebol brasileiro, é um clube bem organizado, tem um baita de um centro de treinamentos, é o CT do Caju, que é um dos melhores do Brasil. Eu acho que é o segundo melhor. Só deve perder para a estrutura que o São Paulo tem. Tem uma boa estrutura de categorias de base e tem um estádio, que agora está sendo reformado para a Copa do Mundo, que antes de ser reformado já era um dos mais modernos do futebol brasileiro. Tem lojas por baixo das arquibancadas, lanchonetes, restaurantes, a estrutura para a imprensa ela é fantástica, então o Atlético Paranaense é um clube muito bem cuidado. Mas que ultimamente, Luciana, está meio emburrado com a imprensa, está emburrado com até hoje, né? Está lá de mal com a vida, o time titular não joga no Campeonato Paranaense, e aí o torcedor é que fica órfão das informações, porque eles não falam com imprensa nenhuma, só a assessoria que divulga as entrevistas, as notícias. Então, enquanto não parar de ficar emburrado desse jeito, o Atlético Paranaense vai parar no tempo. Porque clube de futebol depende do marketing. E a imprensa está aí para divulgar de graça os times de futebol. E você sabe qual é o maior artilheiro de todos os tempos do Atlético Paranaense? Oséias? Não, Sicupira. Lembra dele? Sicupira. Você não lembra dele, não, André? Já teve o Washington, né? Poderia citar aqui o Washington, Coração Valente. O Atlético Paranaense, uma das páginas bonitas da história do Atlético Paranaense foi ter dado oportunidade para o Washington no momento que ele estava se recuperando do problema cardíaco. Teve o Oséias, teve Paulo Rink, que jogou no futebol alemão. E teve o maior lateral direito de todos os tempos do futebol mundial, o Djalma Santos. Também jogou muitos anos, até os 42 anos de idade, lá no Furacão. E lá no Palmeiras, o assunto é a contratação do Adriano. O presidente Paulo Nobre falou diretamente de Londres sobre essa situação. A resposta do Palmeiras foi que, caso ele realmente tenha interesse em voltar a jogar futebol, que ele dê o primeiro passo. O Palmeiras até se predisporia a contratar um profissional para acompanhá-lo e que ele entrasse numa academia e voltasse a ter, vamos dizer, perder peso, a ter um peso de jogador de futebol. Uma vez que isso acontecesse, que ele demonstrasse esse comprometimento, o Palmeiras jamais, em hipótese alguma, ia deixar de ajudar um ser humano que está querendo voltar a jogar futebol, ajudar o próximo. Se ele quisesse treinar no Palmeiras e tentar entrar em forma, uma vez que ele tivesse dado esse primeiro passo, não teria problema nenhum. Mas não passou apenas de uma consulta por parte do jogador ao Palmeiras logo após o Carnaval, então não adianta fazer big deal sobre isso, não houve absolutamente mais nada além desse primeiro contato. Tá aí, né? De certa forma, o Paulo Nobre está abrindo as portas para o Adriano, né? Acho que é um incentivo para ele, mas você ainda acredita que o Imperador possa jogar? Será que ele quer continuar sendo jogador? Porque agora ele está parado, né, André? Agora ele está parado e o Paulo Nobre, ele foi assim... Foi feliz. Teve uma categoria para dizer, não tem jeito. Foi educado. Ele jogou a bomba pro Adriano. Falou, nossa, eu te aceito mais da conta. Mas se você emagrecer e você ficar em forma,
Quando você estiver em forma, a gente te contrata. Vai ter que mudar de vida, E sabe né? quando isso vai acontecer? Nunca mais com o Adriano. Se você fosse técnico, você o contrataria? Se ele seguisse ordens, né, de um jogador que não chegasse atrasado, né, que não vive na boemia. O problema é que ele não vai seguir as ordens. O problema é que ele não vai seguir as ordens. Vai ser sempre esse jogador indisciplinado. Ele não tomou jeito na Roma. Ele não tomou jeito no Flamengo. Ele não tomou jeito ganhando uma fortuna no Corinthians. Uhum. Ele não tomou jeito na seleção brasileira. Agora no Palmeiras, na Série B, ele vai tomar jeito, gente? Vamos ver o que vai acontecer. Então agora você confira o Pronto Falei com o André Isaac. Gente, algumas coisas acontecem no futebol brasileiro e sempre no momento mais inoportuno, né? Estamos há pouco mais de um ano do início da Copa do Mundo, estamos a poucos meses da Copa das Confederações e veio uma denúncia muito pesada em cima do presidente José Maria Marim em relação a algumas gravações que vazaram em que ele expõe a situação de sócios de uma empresa que vende ingressos no futebol brasileiro para vários times, para várias equipes, inclusive para o Campeonato Brasileiro, e expõe também o presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo Del Nero. Já sofremos tanto com o tal do Ricardo Teixeira, nos últimos tempos, até ele renunciar, a gente acreditava que teria um pouco de paz a partir do momento que ele saiu. E aí vem o José Maria Marim, com um histórico de ter sido ligado à ditadura, de ter tido envolvimento na morte de jornalistas, de pessoas que combatiam o regime na época. E o Marco Polo Del Nero também com essa denúncia e recentemente envolvido também em escândalos com a Polícia Federal. Eu imagino o seguinte, que a cartolagem no futebol brasileiro, que os dirigentes deveriam ser reciclados, deveriam mudar. Não pode ficar muito tempo no poder. E se ficar muito tempo no poder, é que pelo menos tenha capacidade e que tenha uma ficha limpa. Porque do jeito que está difícil confiar em cartola de futebol. Pronto, falei. E no próximo bloco vamos falar de seleção brasileira e também de Fórmula 1. No sábado de Aleluia, a TV Aparecida transmite pela primeira vez um grande filme em alta definição. Irmã Pascalina, a serva do Papa. Com comentários de Frei Osmar Cavaca, mestre em teologia dogmática. Quando meu coração diz que alguma coisa está certa, eu sempre vou seguir meu coração. A primeira mulher permitida a morar no Vaticano. O Vaticano não é lugar para mulheres. Ao lado do Papa Pio XII, teve grande importância nas decisões da Igreja em meio à Segunda Guerra Mundial. Irmã Pascalina, você merece minha confiança ilimitada. Sabe disso? Neste sábado, 3 da tarde, na Semana Santa. A Juninho Alto-Som derruba todos os preços. Você não vai entender, mas vai querer aproveitar. Conjunto de vidros elétricos 4 vezes de R$ 99,00. Aparelho Pioneer com entrada USB inacreditável, R$ 259,00. Alarme Positron, o menor preço do Brasil, R$ 199,00. E voltou a maior promoção de alto-falantes Pioneer 5 polegadas, R$ 99,00 o par. Juninho Alto-Som, 3088-2040. Toda a linha de produtos automotivos, correias, mangueiras, pneus industriais, adesivos, conexões e terminais, você encontra na Nacional Borrachas. Você procura, você acha. O atendimento é especial, o preço é imbatível. A Nacional Borrachas fica na Avenida Anhanguera, em frente ao terminal da Praça A, no setor Coimbra. Tem amplo estacionamento. Telefone 3291-9400.
Pensou em joias, relógios e presentes? O endereço certo é na Forcol. Com mais de 40 anos de mercado, um excelente atendimento, completo estoque. A Forcol é tradição. São relógios de pulso, parede e mesa, com as melhores marcas e os menores preços. Presentes variados e joias em ouro, prata e folheados. Assistência técnica especializada em joias e relógios. Tudo isso e muito mais. Forcol, joias, relógios e presentes. Rua 5 no centro e Alberto Miguel, Campinas. A Vaz Martins traz o lançamento imobiliário que você esperava. Residencial Paulo Estrela, um belíssimo empreendimento com lotes residenciais e comerciais, localizado numa das melhores regiões de Goiânia. O loteamento terá infraestrutura de primeira e fácil acesso, além de estar próximo de tudo que você precisa. Realize já o sonho de morar com a tão desejada qualidade de vida e dê este presente à sua família. Plantão de vendas no local 3208-3033. Incorporação e vendas. Vaz Martins Imobiliária. E ontem a seleção brasileira voltou a empatar, desta vez diante da Rússia. Os primeiros 12 minutos foram de verdadeiro terror. Os russos chegaram com tudo e tomaram conta do campo brasileiro. Muitas oportunidades em que o gol só não saiu por algum detalhe. Aos 5 minutos do segundo tempo, o goleiro russo fez sua primeira defesa em bola cruzada por Neymar, que tomou a direção do gol. Depois de 2 rebatidas de Hernanes e Davi Luiz na pequena área, Faizullin fez o gol dos russos. O gol que mereceram no começo do jogo. E aos 44, Hulk e Marcelo combinaram pela esquerda e Fred só teve o trabalho de tocar para o fundo da rede. 1-1. E foi só isso. Do jogo da Itália para este jogo, acho que mais ou menos o nível foi mantido. Esta é uma equipe que está muito bem organizada, muito bem posicionada. É uma equipe que marca mais que a Itália, fecha melhor. No final, o que me satisfez foi também a reação da equipe, a forma de jogar, não desesperou. Da minha opinião, dentro do geral, foi um bom jogo. E é a minha função. Lógico que eu quero tabelar, deixar meus companheiros na cara do gol 3, 4 vezes por jogo. Quero fazer 3 gols por jogo. Mas quando a gente encontra um jogo como esse, com um campo duro, pequeno e a seleção da Rússia muito fechada, é uma bola só. É o que eu falei, eu tinha oportunidade também de sair, jogar, pegar na bola, tentar um chute de longe. Mas como já tínhamos 4, 5 jogadores para fazer essa função, eu preferi ficar na minha ali. Todo mundo diz que Marcelo ataca muito bem, mas não tem alguma dificuldade na marcação. E hoje notou-se que o Marcelo, equilibrado, pensando na equipe, ataca quando tem que atacar e marca bem. Então, ganhamos hoje mais um jogador para aquela posição que é o Marcelo. André, são 2 empates, 1 derrota, falta menos de 3 meses para a Copa das Confederações. E eu te pergunto, você é otimista ou pessimista depois do jogo de ontem em relação à seleção brasileira? Nenhum dos dois, eu sou realista. Realista. Para mim, a seleção brasileira está jogando muito mais do que eu esperava nesse início de trabalho do técnico Filipão. O empate com a Itália é uma seleção concorrente. É uma seleção que tem condições de conquistar a Copa do Mundo. Tanto é que recentemente conquistou. Então, a seleção brasileira conseguiu empatar, teve a oportunidade até de vencer o jogo. Então, foi um resultado que mostrou que a seleção brasileira está num nível competitivo até razoável. E que tem a tendência a melhorar, pois só começou o trabalho do técnico. Seleção da Rússia. O Felipão observou bem. A Rússia marca melhor, foi até mais organizada do que a Itália. Os 15 primeiros minutos ali, parecia que a Rússia era a melhor seleção do mundo, né? Que não é uma coisa que não é. Mas impressionante o tanto que ela tomou conta, pelo menos os 15 primeiros minutos. Isso é o quê? Time bem treinado, time organizado, que já sabia o que fazia desde o primeiro minuto. E a seleção brasileira não. A seleção brasileira está em formação. E os jogadores, no início do jogo, eles tentam sentir como é que vai ficar a partida
e nesse tentar sentir, eles assistiram a Rússia jogar. Ela poderia ter matado o jogo logo no início, mas depois a seleção brasileira tomou a iniciativa no jogo, e a seleção da Rússia passou mais a marcar a seleção brasileira do que a atacar. Esse novo empate, você acha que pode mascarar a fraca atuação na seleção? Porque eu acho que tem gente que não ficou assim, tem pessoas que acharam normal o empate. Eu acho que não é normal, né, André? A gente tem que cobrar, por exemplo, na história da seleção brasileira, nos confrontos contra a Rússia, incluindo a União Soviética, foram 9 jogos e o Brasil só perdeu 1 na história. Então, sempre foi superior. Até mesmo quando era a União Soviética, não tinha só a Rússia para selecionar jogadores, não. Tinham várias repúblicas e seus jogadores nas suas repúblicas tinham muito mais opções para fazer uma seleção forte e enfrentar a seleção brasileira, e a seleção brasileira sempre ganhou da Rússia. Então, pela lógica, deveria ganhar. Agora que é só um país só que eles podem escolher jogadores. Então, na teoria, é isso aí. Só que a seleção brasileira tinha muitos problemas com o Mano Menezes. E eu prefiro analisar por esse ângulo. A evolução pós-Mano Menezes. Eu acho que melhorou um pouquinho, os jogadores estão mais confiantes. E dá para notar que, pelo menos em campo, os jogadores já esboçam algum tipo de determinação do técnico Felipão. Tem um pouquinho da cara do Felipão já a seleção brasileira. Destaque do jogo para você, André, ontem? Eu gostei do Hulk. Eu gostei do Marcelo. A dupla, né? Deu muito certo. A dupla, deu certo. E você tem um recadinho agora, né, André? Tenho. Eu vou falar da Tio Brás, que é tradição, que é qualidade. A Tio Brás é uma empresa de alimentos que se preocupa com o gosto caseiro da comida da mamãe. Experimente o sabor irresistível do macarrão instantâneo talharim com um toque italiano. Também tem o arroz do Rio Grande do Sul, sem contar a deliciosa lasanha. Produtos como amido de milho, farinha de trigo, fermento, feijão e molho para salada. A Tio Brás é da sua casa. A Tio Brás é da sua família. Acesse o site www.tiobras.com.br. Tio Brás, gostoso toda hora. Vamos falar de Fórmula 1, André? Vamos lá. Domingo aconteceu, né, o Grande Prêmio da Malásia e o destaque ficou para o Hamilton. Você viu o que aconteceu? Ele foi entrar no boxe, mas ele foi direto pro boxe da McLaren. E os seus próprios amigos, que já foram seus companheiros, né, falaram para ir pro outro boxe certo. Eu nunca tinha visto isso. Você já viu isso, André? Nunca vi. É impressionante, né? A distração, né? Depois ele disse, as equipes são muito parecidas, e realmente são, né? Os uniformes dos mecânicos. E eu parei 6 anos ali, então eu realmente me confundi naquele momento. Então, e acabou sendo um fato engraçado, um fato histórico na Fórmula 1, né? Isso aí vai ser lembrado por muitos e muitos anos. Isso nunca aconteceu do piloto errar o boxe. E outro destaque na Já teve de passar do boxe, já teve de atropelar mecânico, agora entrar no boxe errado, nunca teve. E outro destaque na Fórmula 1 foi que Vettel, né? O Vettel desobedeceu a ordem da equipe para não ultrapassar seu colega Weber, e ele acabou ultrapassando e venceu a corrida. É um negócio complicado isso aí. Isso aí tem 2 lados. Primeiro, eu acho que o piloto deve lutar sempre pela vitória. Pela vitória. Eu acho que não tem que ter jogo de equipe. O piloto tem que lutar pela vitória. É isso que se espera quando você assiste uma competição. Que os competidores lutem para vencer. Mas, o outro lado. Tinha um acordo? Depois do último pit stop, conserve-se as posições para evitar que haja disputa entre a equipe e corra risco até de sair os dois, conforme já aconteceu até na própria RBR, de sair Vettel e sair Weber, dos dois baterem e não terminarem a corrida. Então, essa é uma faca de 2 gumes. Eu penso que o Vettel deu uma de Joãozinho sem braço, deu uma de desentendido, passou e depois veio pedir desculpa. Porque ele sabe que não vai dar em nada mesmo. E não deu. E que o Weber fique esperto agora e que não acredite nessa depois. E no próximo bloco vamos falar de um campeonato de patins super maneiro que aconteceu aqui perto de Goiânia.
O que quer de mim? Estou tocando o corpo vivo de Cristo, nos corpos feridos dos famintos e dos que sofrem. Ela superou tudo através do amor. A história verídica de uma mulher que não se intimidou diante dos obstáculos. Quero almas cheias de esperança. Madre Teresa. Amanhã, 21h, na Super Quarta, Semana Santa, na Rede Aparecida. Gente boa, está terminando mais um mês e precisamos da sua colaboração. E como precisamos! Somos um corpo missionário que evangeliza a partir da Casa da Mãe Aparecida. Então não se esqueça de fazer a sua doação. Ela é muito importante para que possamos cada vez mais levar a boa nova de Jesus e o amor de Maria para todo o Brasil. Campanha dos Devotos, graça e luz em sua vida. Programa Automotor, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, aqui na PUC TV. Automotor, oferecimento Locagin, Sol Baterias. O conhecimento amplia suas possibilidades. Faça especialização, mestrado ou doutorado com a Excelência PUC Goiás. Cursos reconhecidos pelo MEC em todas as áreas: biológicas, saúde, exatas, agrárias, ciências sociais, humanas, engenharias, letras e artes. Inscrições abertas. Acesse www.pucgoias.edu.br e informe-se. Participe do desenvolvimento científico e tecnológico. Pós-graduação é PUC Goiás. Café Moinho Fino. Lembro de quando a minha mãe me ensinou a tradição do café coado. Aquele cafezinho quentinho, feito na hora, que unia a família. É de dar água na boca. Café Moinho Fino. Café coado é a nossa cultura, nosso jeito. Moderno, interativo, programa da hora. Os apresentadores Thaliton Andrade, Ronaldo Félix e Daniela Rios trazem para você muitas novidades sobre o universo jovem. Matérias diversificadas sobre moda, tecnologia, vida e estilo. Fique ligado no programa Da Hora, toda quarta, 14h. Quer mais? Então vem pra hora. Na Rede Aparecida. De volta a Mais Esportes e agora confiram a matéria sobre o Campeonato de Patins. Paixão que começa cedo e supera qualquer obstáculo. Nem mesmo os tombos e machucados afastam os apaixonados por este esporte. E neste último domingo aconteceu o segundo campeonato agressivo inline em Senador Canedo, na Grande Goiânia. Profissionais, amadores e iniciantes puderam mostrar manobras sensacionais e algumas que às vezes não tiveram uma finalização agradável. O medo existe, mas não o suficiente para desistir. Medo até tem, mas tem que ir, né? Tem que enfrentar. Eu quero participar dos próximos campeonatos, tudinho que tiver, ver se minha mãe me leva, eu vou de onde, qualquer coisa assim. A atenção do cadarço antes de se jogar nessa pista sem limites. E deu DNA em primeiro lugar. A sensação é boa demais. Tá reunido com a galera, né? É muito bom. Você não tem vontade de parar? Não. Tá aos 60 anos, tá bom, né? A minha ideia é tirar, né? Assim, diminuir a marginalização, porque fazendo os eventos esportivos, porque esporte não combina com droga e vice-versa. Então eu pensei assim em dar uma ajuda para os jovens caminhar, porque é uma porta para o futuro é o esporte. E por isso é o motivo desse evento, trazer os jovens das ruas, da marginalização, para poder tentar uma sorte melhor para eles. E para fechar, nada melhor que o Harlem Shake. Com los terroristas. Con los
Foi muito engraçado, né? E esse evento, André, reuniu vários participantes de vários estados do Brasil. E é uma ação social, né? O organizador alemão relatou na matéria e você não precisava pagar nada. Qualquer pessoa podia chegar e participar, que soubesse andar sobre os patins. Que claro, legal, né? Que legal. Você não quis participar, não? Não, choveu. Ué, não, mas depois. Chuva, não, aí eu não sou profissional, né? Se eu fosse, até que arriscaria, mas não deu. Se fosse na chuva, você corria risco de cair? Nossa, certeza. Porque o profissional caiu lá. Então eu achei melhor só fazer a matéria, ficar olhando. Muito legal, parabéns pela matéria, Luciana. É isso aí, o Mais Esporte mostrando outros esportes, sendo mais esportes mesmo. Então tá aí, patins, né, que é muito interessante. Eu, infelizmente, nunca aprendi a andar de patins. É, André, mas nunca tá, tem tempo ainda. Nem de skate, eu acho que não. Não dá, não é difícil não. Vamos falar então sobre o caso do Seedorf, né? A CBF disponibilizou a súmula entre o jogo de Botafogo e Madureira. E aí, o que aconteceu, André? Então vamos ver a súmula. Ó, expulsei aos 90 mais 1 minuto de jogo, diretamente com cartão vermelho, o jogador da equipe do Madureira. Não, vamos pular esse aí. Aos 90 mais 3 de jogo, que o jogador número 10 do Botafogo, o senhor Clarence Seedorf, seria substituído. Solicitei que o mesmo saísse do lado oposto do banco de suplentes para agilizar o jogo, pois ele se encontrava mais próximo deste lado e o atleta se recusou a sair por esse lado e foi advertido com o cartão amarelo. Em ato contínuo, o referido atleta proferiu as seguintes palavras: você está de palhaçada? Vou sair por lá. Vou sair por onde eu quiser. Sendo assim, eu adverti novamente com o segundo amarelo e, consequentemente, o cartão vermelho na altura do meio-campo, que já estava estava se dirigindo ao banco de suplentes. Desrespeitou ele, né? Ou seja, o árbitro não queria aparecer, como muitas pessoas estão falando. Ele relatou o que a gente viu. Desobediência e mereceu expulsão Seedorf. Agora festa para os goianos. Agora a gente vai ver o representante na elite do vôlei. Nesta segunda, jogando em casa e em um ginásio lotado, deu a vitória ao Monte Cristo, que ganhou o título da Superliga B com vitória por 3-1, 26-24, 25-17, 22-25 e 26-24, em cima do Atibaia, rival que já havia enfrentado e vencido 4 vezes na primeira fase. O time, comandado pelo técnico Paulo Martins, venceu 14 dos 15 jogos que disputou na competição. A gente sabia que a Atibaia ia vir com força total. Jogo é jogado dentro de quadra. Agora a gente estava preparado, graças a Deus. Tudo tem o dedo de Deus, né? Deus nos guiou, fez um bom trabalho, o Bicudo. A CT inteira deu uma estrutura boa pra gente. Eu acho que isso aqui só vem coroar um trabalho de 3, 4 meses, que vem de 2008. Eu acho que agora é só comemorar e Superliga é nossa. O Cris falou, o Fabiano também, mas o técnico Paulo Martins não conseguiu, não. Entramos na partida. Festa pro vôlei, né? Bom demais, né, André? O vôlei agora vai representar lá fora a gente. É isso aí, o Alfa Monte Cristo ganha o Estado de Goiás ganha um representante, o Alfa Monte Cristo, que começou esse trabalho e que agora vai representar o Estado de Goiás na elite do voleibol nacional. E o Estado de Goiás vai ter que ajudar financeiramente agora, né? De verdade. Eu acredito que as empresas e o poder público, com pelo menos com uma quadra, com um ginásio em condições. O ginásio onde eles estavam é muito bom para jogar, mas a capacidade de público é muito reduzida, o ginásio é muito acanhado. Precisa de um ginásio à altura de um time de elite. E em Goiânia também estão reativando o Universo Ajax, que foi um time que já representou o estado na elite do basquetebol. E eles prometem voltar com o mesmo investimento de antes. E quem sabe, né? Futebol, vôlei, basquete, é importante. Então tá, e voltamos amanhã, 1h30. Uma ótima tarde para você.